Bom dia, estamos aqui de volta com o Vigília pelas Florestas, a nossa maratona de esclarecimento sobre o Código Florestal. E a ideia é a gente agora de manhã falar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Ontem foi um dia importante para o processo aí de discussão do Código Florestal no Senado. E também nós vamos falar um pouco da programação e contar um pouco mais sobre a campanha e tudo que está sendo feito aí para mobilizar, para informar as pessoas e também para fazer as pessoas se envolverem e participarem da mobilização por um Código Florestal melhor e não pelo projeto de lei que está sendo discutido. Então estou eu aqui hoje com a Gisela Morro, que é diretora do Instituto Democracia e Sustentabilidade e além de bastante ativista e também da Sala Crisantempo, de cinema, socioambiental, um espaço que promove várias discussões. A gente vai conversar um pouco agora sobre... vamos começar pelo processo de ontem? O dia está lindo, né? Hoje está um dia lindo. São Paulo, cheio de sol. Para compensar um pouco o choque de ontem, né? Foi duro, né? Assim, eu fiquei super assustada assim, com a situação, né? Lá no Senado, né? Ontem, para quem está chegando agora na transmissão, né? E também para retomar um pouco o que aconteceu ontem, nós tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a primeira das comissões que analisa o projeto de lei que altera o Código Florestal. E ontem a comissão aprovou o relatório do senador Luiz Henrique, e lamentavelmente sem apreciar, né, nem o texto do relatório, ou seja, esse texto não foi discutido, os senadores aprovaram sem essa discussão, e encaminhar, e sem discutir também todas as emendas que foram apresentadas para melhorar o texto, né? Só para lembrar, o senador Luiz Henrique, que é o relator dessa comissão e também de outras duas comissões que vão analisar o projeto, que é de Ciência e Tecnologia e de Agricultura, e a outra comissão que também vai analisar, que é a Comissão de Meio Ambiente, o relator é o senador Jorge Viana. Então são 3 comissões com o senador Luiz Henrique e uma com o Jorge Viana. Foi um contraste grande, né, Maru, entre finalmente a gente estava vendo a discussão, né, se tornando rica, né, assim, uma coisa que a gente está esperando há tanto tempo, né, que não tinha acontecido na Câmara, né. Exatamente. E a gente se animou de ver os senadores se comprometendo, tentando, né, fazer emendas e tal, e de repente veio aquele assim, né, tudo bem. Nos comprometemos e tal, mas realmente foi um contraste, né, com o que resultou, né, no final. Na verdade, durante os primeiros depoimentos, né, dos senadores, vários deles levantaram problemas e questões importantes de serem modificadas no relatório apresentado pelo senador Luiz Henrique, mas o que foi assim, um pouco surpreendente e frustrante também foi que na hora de votar sobre esse relatório, né, e mesmo apreciar todas aquelas questões que estavam sendo colocadas e que deveriam ser consideradas nessa comissão, que é de Constituição e Justiça, né, Comissão de Constituição e Justiça, inclusive vários problemas relacionados à própria parte de constitucionalidade, à própria parte de jurídica mesmo, que foram levantados. Mas, inclusive com intervenções muito qualificadas de vários senadores. Isso foi o lado positivo. Foi bastante positivo, né? Até mostrando que realmente o Senado, né, um pouco daquela expectativa que se tinha que no Senado a discussão sobre o projeto ela teria um nível um pouco mais elevado. Isso surpreendeu na hora da votação, quando os senadores não só aprovaram o projeto, como passaram para frente a discussão das emendas, né? Isso foi baseado na fala do senador Luiz Henrique, que se comprometeu, né? Ele falou literalmente que ele iria incorporar essas contribuições na discussão nas próximas comissões e na modificação do projeto. Então agora
o resultado foi, né, de 14 votos aprovando o relatório sem discutir, sem olhar as emendas, contra 8, apesar de o número de senadores que levantaram problemas sobre o projeto ter sido muito maior. Né? Incrível, vale notar, né, Maru, o fato do senador Luiz Henrique ser relator em 3 comissões, né? Isso, assim, é uma coisa, né, assim, a gente que está começando a tomar pé de como que são essas regras e tal, a gente fica assim, mas como assim, né? E justo uma pessoa que fez o que ele fez no próprio Estado, né? Aquela que criou, tentou mudar uma lei federal, né? Então, assim, justo ele... não tem nada que impeça que um senador seja relator em 3 comissões. É verdade. Né? E a gente ontem, eu acho que só contando um pouco do que aconteceu aqui ontem, acho que seria legal a gente contar um pouco da programação do dia de hoje, inclusive porque esse assunto relacionado à comissão, né, e a discussão de ontem, e o que acontece daqui para frente, o que está em jogo, ele vai ser tratado hoje em diferentes momentos, inclusive... na parte da tarde nós vamos ter uma mesa de discussão com representantes de organizações de ONGs de Brasília, o pessoal que está acompanhando lá dentro mesmo no Senado a questão. Então nós vamos ter o pessoal do Instituto Socioambiental, SOS Mata Atlântica, mesmo do IPAN, talvez do Greenpeace também. A gente vai ter uma roda um pouco mais técnica aí para abordar o que aconteceu, né? Temos aqui já a presença do Percival Caro Preso, que vai falar mais tarde com a gente. Então, é importante, inclusive, lembrar, né, que a ideia da vigília pelas florestas, ela é uma ação dentro da campanha Floresta Faz a Diferença, né? A campanha, ela é permanente, enquanto tiver a discussão sobre o código, e essa vigília, né, ela é uma vigília permanente que a gente pretende fazer e que teve nesse momento dessa semana essa transmissão especial, esse esforço de fazer uma maratona, de tentar esclarecer. A gente abriu esse caminho, né, Maru? Abrimos esse caminho, acho que é uma experiência nova. Exatamente. Né? A gente estamos aprendendo também, né? Aprendemos que foi a primeira maratona de internet feita no Brasil, ativista, né? Recebemos uma chamada aí carinhosa, né, do jornalismo cidadão. Olha! Né, até uma aí contando um pouco, né, da programação que a gente vai ter hoje, que eu acho que ela vai ser um pouco mais dinâmica que ontem, porque ontem a ideia foi essa mesmo, foi tentar mostrar como é que é a reunião de uma comissão. Muitas vezes as pessoas estão em casa que não trabalham diretamente com esse assunto, não têm a mínima ideia de como é que funciona, né? Nunca pegaram a TV Senado, né? Mas ontem foram. E como é que funciona a tramitação de um projeto de lei, que existem comissões, que um mesmo senador pode ser o líder de diferentes, né, o relator de diferentes comissões, e como é que funciona essa tramitação. E a ideia foi acompanhar ao vivo e comentar, né? E ontem a gente teve aqui presenças bastante significativas, né? Começando pelo Tasso Azevedo, que tem aí um trabalho de referência no assunto, com diversos desses temas relacionados, vem acompanhando a questão do Código Florestal há bastante tempo. Né? O Tasso conversou bastante com o Basileu, que o Basileu trabalha no Instituto Democracia também, Instituto Democracia e Sustentabilidade, eles puderam fazer todos os comentários, explicar melhor as emendas, e tivemos participações aí ao longo do dia importantes, né, como a nossa transmissão de Brasília, né, que a gente contou ali com um apoio grande do pessoal do Instituto Socioambiental. A Adriana Ramos fez Arrasou, né? Revelação, no Adriana Ramos, transmitindo do Senado. Conseguiu cobrir bastante, entrevistar o senador Randolph. Isso. E também tivemos a presença, né, do João Paulo Capobianco, várias inserções por telefone. Tivemos a honra de receber aqui a Marina Silva, que chegando de viagem também começou a se inteirar. Estava na ONU, né? Tava lá veio aqui conversar conosco. À noite também tivemos o professor Kageyama, que veio aqui também bater um papo, contar quais são as implicações
do código, né? Então, lembrando para todo mundo que a vigília pelas florestas, ela continua. Pelas redes sociais, ela né? continua nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. O site o Floresta Faz a Diferença, onde você provavelmente está vendo essa transmissão. E a ideia é a gente continuar mantendo o acompanhamento do projeto. Tem uma rede grande se formando e se fortalecendo, né? Lembrando que a campanha é uma ação de apoio do comitê, é uma ação em apoio ao Comitê Brasil em Defesa das Florestas. Esse comitê ontem teve uma forte adesão, que é a CNBB, que ontem lançou, fez um evento, apresentou o abaixo-assinado, mostrou seu comprometimento público de buscar assinaturas, né? Porque a campanha Floresta Faz a Diferença, ela funciona, acho que é legal, né, a gente contar um pouquinho, e a Gi pode contar um pouco também da parte das várias adesões que a campanha está ganhando, né? E que a ideia é a gente trazer esse assunto do código, que é muito distante das pessoas, às vezes, mas que ele é muito importante para a nossa vida, né? Pensar um país que tem 60% de florestas, em que um projeto está sendo discutido vai ditar o futuro dessas florestas, mas também ele não diz respeito só a isso. Por exemplo, o Código Florestal, ele protege todos os rios que abastecem todas as cidades do Brasil. Então, a gente às vezes pensa, Código Florestal está relacionado com uma coisa longe. Não, ele está relacionado com uma coisa muito perto, que é, por exemplo, a proteção da margem dos rios nas cidades para contenção de enchentes. A gente teve aqui colaborações, por exemplo, o professor Carlos Nobre, né, que comentou muito que hoje a grande maioria dos afetados por desastres ambientais no Brasil moram nas cidades, e a gente poder proteger os rios e evitar as enchentes é uma coisa importante. O ciclo das águas também, né, Maru? O ciclo das águas, a produção de água para abastecimento. A agricultura toda do sul depende da chuva que vem da Amazônia, né? Você imagina você dilapidar isso, né? Você vai estar criando um desequilíbrio, né? E uma carência de água, de chuva mesmo. Isso exatamente. É crucial, né? Assim, então, só daqui a pouco, para a gente entrar na programação, não sei como é que a gente faz. Vamos entrar na programação falar ou para falar da campanha? Eu queria só contar que da nossa intenção de fazer nas próximas comissões também voltar para a vigília com transmissão, né? A gente está super feliz de poder ainda continuar nessa estrutura que a gente conseguiu. Essa é a ideia. A ideia é que a campanha continua no ar, né? Ela tem tanto a parte de mobilização, a petição online, que as pessoas podem assinar pelo site, divulgar para os amigos, a participação nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Orkut, e também a impressão do abaixo-assinado, que está disponível no site, e a coleta de assinaturas, porque a coleta de assinaturas ela é muito importante para a gente mostrar para os senadores que realmente uma boa parte da população quer um projeto melhor de Código Florestal e não um projeto que sinalize para a maior destruição das florestas, para a diminuição da proteção dos rios, mas que seja um projeto, inclusive, mais alinhado com o século XXI, né? Isso é uma coisa que se refere a um comportamento geral, né, Maru, da sociedade. Sim. A gente tem que meio fortalecer essa musculatura de dialogar, né, com quem está tomando essas decisões, né? E a gente não tem esse costume, né, assim, no Brasil. Exatamente. Isso foi muito desmobilizado na época da ditadura militar e isso é uma coisa que tem, né, assim, que seria tão bom, né, usar exatamente um assunto tão importante para favorecer, viabilizar essa participação, esse posicionamento, né, das pessoas. Legal.